Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. E chegamos ao 100º episódio. Quem diria que nós começamos sem grandes pretensões e hoje já estamos com 100 episódios. Então, esse é especial. Esse é sobre Gonçalo do Lago. Eu encontrei Gonçalo do Lago pela primeira vez no ano de 1988, pesquisando no arquivo do Museu Republicano lá em Itu. E foi o início, foi o momento em que eu descobri que tipo de historiadora eu queria ser. A visão dos documentos referentes ao Gonçalo e o meu diálogo com o professor Amaral Lapa, quando eu encontrei esse documento, definiram uma boa parte da minha carreira posterior. O primeiro documento que se refere ao Gonçalo no arquivo data de 1884 e é uma ação de liberdade. Gonçalo do Lago era escravo de José Francisco de Assis e estabeleceu com seu proprietário um contrato de liberdade condicional. Gonçalo passaria a viver como se livre fosse e pagaria um jornal para o seu proprietário durante um número determinado de anos até conquistar finalmente a sua liberdade. Isso foi escriturado em cartório. Esses contratos passaram a ser comuns após a legislação de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre. O que aconteceu é que Gonçalo já vinha juntando um pecúlio e pouco tempo depois de ter assinado esse contrato e registrado em cartório, ele entrou com uma ação para arbitramento da sua liberdade e depositou no cofre dos órfãos seu pecúlio, que era de 600 mil réis. E é de se imaginar o quanto Gonçalo trabalhou para juntar esses 600 mil réis. A partir daí, o processo segue a praxe da época. É chamado o proprietário para se pronunciar, que contesta o valor, contesta a própria ação de Gonçalo, que considera uma ingratidão. Ele já pensa que fez muito concedendo essa alforria condicional e por conta disso o juiz convoca uma junta de louvação. E o que é uma junta de louvação? É um grupo de árbitros que vai determinar o valor do Gonçalo enquanto escravo para ver se o pecúlio é suficiente para que ele compre a sua liberdade ou se ele precisa depositar mais ou se vale o contrato de liberdade condicional. Para a formação dessa junta de louvação, o proprietário dá algumas sugestões de nomes, o solicitador, que representa o Gonçalo, dá outro grupo de nomes, o juiz escolhe um nome de cada um dos indicados e nomeia um terceiro, que esse vai representar o tribunal. E eles se reúnem, avaliam o Gonçalo e estabelecem um valor. O que acontece é que Gonçalo tinha em seu pecúlio 600 mil réis. O seu proprietário queria um valor muito acima disso, queria um valor quase 2 vezes maior. Mas a junta, ao avaliar, estabeleceu o valor de Gonçalo em 1 conto de réis, ou seja, 400 mil réis a mais do que o pecúlio. Nesse sentido, o processo não chega a lugar algum, porque o juiz
percebe que o Gonçalo não tem como depositar esse dinheiro e consegue convencer ambas as partes a continuar com o contrato condicional, que era um contrato por 7 anos. Gonçalo pede de volta o seu pecúlio e o processo encerra-se aí, com uma vingança irônica do destino, porque em 1888 é assinada a Lei Áurea, é abolida a escravidão e, portanto, Gonçalo cumpriu apenas 4 anos do seu contrato de 7. Essa é uma leitura. Posteriormente, apareceram mais alguns documentos referentes a Gonçalo. Um deles data de 1895 e é um processo sui generis, porque é um processo de tutela que vai envolver 2 meninas que apareceram na vida do Gonçalo por causa dessas redes de solidariedade estabelecidas entre os libertos. Em um determinado momento, logo após a abolição, apareceu para viver junto a Gonçalo e sua esposa uma senhora chamada Ana Francisca, que era a prima irmã da esposa do Gonçalo e que tinha 2 filhas adolescentes. Logo depois, Ana Francisca faleceu e pediu, no seu leito de morte, que Gonçalo e sua esposa cuidassem das crianças. Gonçalo ensinou as meninas a ler e escrever, arrumou trabalho para elas em casas de família e se dispunha a depositar no cofre dos órfãos os jornais recebidos pelas meninas para que elas tivessem um dote posteriormente no momento em que estivessem procurando um casamento. Mas era comum nessa época que órfãos fossem disputados por pessoas de posses para ser usados como mão de obra praticamente gratuita. Era comum que cidadãos de bem tutelassem órfãos e os pusessem a trabalhar nos seus negócios ou nas suas plantações. E aí um sujeito que se chamava Carlos Engler e que provavelmente era filho ou parente do Dr. Carlos Engler, que era um médico conhecido, resolveu pedir a tutela dessas 2 menores que se encontravam na casa do Gonçalo do Lago e perfeitamente integradas ao seu meio familiar e levá-las para trabalhar em uma plantação de cana. O que esse Carlos Engler não contava era com o fato de que Gonçalo já sabia de longa data como funcionavam as engrenagens da justiça e que ainda mantinha relações com aqueles solicitadores abolicionistas que durante a década de 80 haviam ajudado muitos escravos e muitos libertos a manter suas estruturas familiares e a conseguir a liberdade. Então Gonçalo entrou na justiça para pedir a tutela das suas protegidas e explicar a situação. Gonçalo assinava de próprio punho as petições elaboradas pelos solicitadores. E ele conseguiu a tutela das meninas. Uma se chamava Petronília e a outra se chamava Isaura. E conseguiu manter essa estrutura familiar. E posteriormente existe um outro documento, de alguns anos depois, em que ele ainda deposita no cofre dos órfãos os jornais de uma das meninas. Existe também uma escritura datada de 1896, de 30 de janeiro, quando o Gonçalo investe 200 mil réis na compra de uma casa. E aí a sua caracterização varia. Quando o Gonçalo está pleiteando a tutela das suas protegidas, ele está trabalhando na ferrovia.
Mas já quando ele passa a comprar esse imóvel, ele é descrito como lavrador. Isso indica as oscilações do mercado de trabalho à época. E o momento em que, nesse início de período republicano, a mão de obra liberta é segregada e obrigada a viver dos seus próprios meios, porque o mercado de trabalho está se branqueando. Esses documentos referentes ao Gonçalo foram, para mim, o equivalente ao que o Cosmos do Carl Sagan foi na minha adolescência. Do mesmo modo que Carl Sagan abriu o meu cérebro para o universo, a assinatura do Gonçalo naqueles documentos, tão parecida com a assinatura do meu avô Miguel Garcia, que era filho de uma italiana com um espanhol e que aprendeu a ler e escrever por mérito próprio e até os seus 80 anos mantinha correspondência com filhos e netos assinando de próprio punho. Essa assinatura do Gonçalo foi o que colocou aquela historiografia clássica para mim em xeque e me levou à aproximação com toda a historiografia que criticava as estruturas marxistas de leitura da escravidão. É uma historiografia baseada em Thompson, é uma historiografia baseada em Eugene Genovese, que tem sua aproximação com a New Left Review e uma série de pensadores dos anos 70 e 80 que questionam a ação humana e o locus dos sujeitos históricos, que questionam as relações de dominação e que resgatam a perspectiva dos oprimidos não apenas como oprimidos, mas como sujeitos ativos nesse processo e mostram que existem maneiras de rebelião que não passam pela luta armada, que existe a via do quilombo e existe a via judicial. E foram muitos os Gonçalos, foram muitas as famílias que se serviram do judiciário para manter um mínimo de dignidade nesse processo massacrante que foi a escravidão e o pós-abolição. Esse pós-abolição que até hoje é responsável pela segregação social da população negra no nosso mercado de trabalho. Então, esse 100º episódio é uma homenagem ao Gonçalo, porque eu sei muito pouco dele, mas o pouco que eu sei me marcou para o resto da vida. Foi ele quem definiu o meu lado nessa história. Foi ele que me levou a tentar aprender mais e mais e a mergulhar nessas histórias para entender como o Gonçalo foi possível. E nesse processo de entender como o Gonçalo foi possível, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa diferente de tudo que eu havia sido nos primeiros 25 anos da minha vida. É importante que se diga que existem processos como os do Gonçalo aos montes. Eles estão nos arquivos, eles estão disponíveis e existem historiadores que os pesquisam, que os descrevem e que isso jamais chega ao material didático, porque nem os marxistas ortodoxos do PCdoB que mandam na máfia do material didático querem estabelecer o protagonismo dos escravos e dos libertos, e nem a elite dominante quer dividir o pódio da história com outros setores sociais. Eu recomendo que se leia Sidney Chalhoub, que se leia a historiografia norte-americana sobre o assunto, que se leia Silvia Runold Lara, Regina Célia Xavier. Existem muitos livros importantes. Existe o clássico do Robert Slanes, Na Senzala uma Flor, que é um divisor de águas para pensar a família escrava. Eu vou passar aqui
mas são sugestões que eu já passei em vários outros vídeos. Eu continuo frisando a necessidade do material didático incorporar as experiências históricas dos africanos que vieram aqui para ser escravizados, que foram trazidos à revelia, jogados em um mundo que não compreendiam e que mesmo assim conseguiram se inserir nessa dinâmica medonha de exploração e manter um mínimo de coerência histórica. Há todos os tipos de inserção a ser narrados nessa trajetória. Há desde o liberto que vira capitão do mato e se associa ao processo de dominação, até o quilombola. Há aquele liberto e aquele escravo que recorrem ao judiciário para conseguir manter a sua integridade e a sua dignidade, aos que lutam durante décadas contra a adversidade para sobreviver numa sociedade que não os aceita e não os quer como iguais. É uma trajetória digna, é uma trajetória incrível e precisa ser recuperada. É necessário que toda a obra acadêmica dos últimos 30 anos chegue ao material didático. Essas histórias precisam ser contadas. E esse é o melhor modo de completar 100 episódios aqui no Cantinho. É falando sobre o Gonçalo. E é agradecendo ao Gonçalo, agradecendo a todos aqueles que permitiram que eu me tornasse um ser humano melhor ao ler suas histórias naquelas tardes solitárias pelos arquivos aqui de São Paulo, arquivos em Campinas, arquivos em Itu, arquivos em São Paulo mesmo, na capital. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu aprendi com a trajetória de vida dessas pessoas é um tesouro inestimável e precisa ser conhecido. Essa é a causa de uma vida, é uma das causas da minha vida. E é um dos motivos porque eu estou aqui, porque a minha vida é feita de causas. E é por isso que eu estou aqui no Cantinho e disponibilizo o meu tempo e o meu conhecimento a vocês sem custo e sem restrições. E espero que venham mais 100 episódios. Eu espero que vocês continuem dialogando comigo. Eu fico muito feliz com todos os alunos de graduação que me procuram lá no Facebook, que se transformam em meus amigos, com os professores da rede pública que fazem um trabalho sensacional na área de história e com quem mantém o diálogo também, com todos esses amigos que ao longo desse ano de existência do Cantinho entraram na minha vida e a tornaram mais rica. Vocês todos já sabem, podem me procurar lá no Facebook, na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Espero que possamos continuar dialogando e eu demoro, mas respondo qualquer pergunta que vocês mandarem.